E bandidos, tenho aqui duas motherboards X670, esta é Prime e esta é X670E, neste caso a ProArt. E o que eu te vou tentar ajudar hoje é ajudar-te a tentar perceber quando é que tu deves pensar em adquirir o chipset acima, porque normalmente, se tu me segues, has de ver que na grande maioria dos casos eu recomendo o chipset abaixo. Na geração anterior era a B650, no caso da AMD. Nesta geração vai-se chamar B850 e uma coisa chata que a AMD fez no nome é que o chipset de entrada vai-se chamar B também. Pode criar um bocado de confusão. Vamos ver. Bom, porquê? Porque muitas vezes não é preciso e inclusivamente não é recomendado tu comprares a X na AMD, a não ser que tu precises especificamente de algumas coisas que eu já te vou mostrar. Vamos abrir esta primeiro. E deves ter visto também, se não viste, vê, vai-te ajudar a perceber, se quiseres mesmo aprender. Eu fiz 2 ou 3 vídeos atrás onde eu expliquei porque é que estas novas boards AMD podem, não são obrigatoriamente, mas podem ser um downgrade para ti em casos específicos. Gostei muito dos novos processadores. Eventualmente vais ver isto a funcionar. Vou-te dar assim umas dicas extra de alguns settings que tu podes querer ativar, ok? Neste momento é uma explicação teórica e ficas a conhecer visualmente as boards. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. Temos então aqui a nossa Prime 870, não é nada a apontar atrás, padrão. Temos aqui o I/O, já vamos falar sobre isso. Temos suporte para 4 NVMe, 1, 2 e aqui sem dissipador incorporado, mas estão aqui 2, ok? Um aqui, outro aqui. E o chipset, que é o que dá o nome X870, quando tu vês em qualquer motherboard, tem o nome do chipset na motherboard, é isto que está aqui de baixo, quer dizer, isto é um dissipador, e tem aqui um chip, um processadorzinho, é o chipset. E o que é que o chipset faz? I/O, ins e outs, comunicação, só. Um chipset acima ou um chipset abaixo permite ter mais comunicação, portanto podes conectar mais coisas, NVMe's, expansão aqui na PCI, uma placa de captura, uma placa de rede de 10 GB, uma placa de áudio, o que tu quiseres, uma placa SATA para fazeres rede com mais HDDs, qualquer coisa que tu precises para PCIs, 2 gráficas, porque queres uma NVIDIA, uma AMD e uma Intel, whatever, começas a ocupar PCIs, e começas a chegar ao limite do chipset. E é aqui que vem o meu primeiro alerta, é que se tu és o típico gamer que precisa de instalar aqui uma gráfica, um NVMe, talvez 2, um para o sistema operativo, outro para instalar os teus jogos, para estar dividido, por exemplo, não precisas de uma X870. Não precisas de mais conectividade. Inclusivamente, pode ser recomendado tu comprares propositadamente uma B, porque pelo mesmo preço tu consegues ter outras features que talvez te ajudem mais do que o chipset. Por exemplo, aqui, o I/O. Para a grande maioria de vocês, tem toda a conectividade que é preciso. Mas para alguns, talvez não. E então é normal. Tu se vis todas as motherboards, vais ver que algumas B e mais baratas têm mais conectividade. Inclusivamente, olha o áudio. É um áudio simples. Existem boards B que têm mais conectividade e têm melhor áudio. Talvez te interesse a ti. A noção que ficou de há alguns anos para trás que um chipset acima te vai permitir ter mais empenho não tem nada a ver, zero, com o chipset. O que aconteceu durante muitos anos é que o sistema de alimentação, que é o que está aqui, era comum, mesmo em motherboards média gama, ser tão fraco
que não aguentava o CPU. Portanto, a correr bem, tu perdias desempenho. A correr mal, o processador, o computador desligava e a longo prazo a motherboard ia à vida mais cedo do que deveria, porque está constantemente a 100 ou 130 graus, 120. O sistema de alimentação, eventualmente a motherboard morre mais cedo. De algumas gerações para cá, deixou de ser um problema e digamos aí, de uns 170 euros para cima, ou qualquer coisa, em média, qualquer motherboard Intel ou AMD já tem um sistema de alimentação que aguenta qualquer CPU e sobra. Tem sido essa a tendência, ok? Há sempre uma exceção ou outra, mas aqui na M5, motherboards de 170 euros, 180, que seja 200, já aguentam sem esforço, sobra qualquer Ryzen 9 à vontade, vontadinha, portanto não te vai dar mais desempenho. Existia também aquela questão na Intel que opções de overclock estavam bloqueadas na B, não tem nada a ver com o chipset, tem a ver com uma segmentação do mercado que a Intel criou para te incentivar a comprar o chipset mais caro. Aí fazia algum sentido porque o overclock valia muito a pena, mas atualmente o que tu queres é utilizar em automático ou uma afinação para eles aquecerem menos, certo? E essas afinações, mesmo na Intel, para ele ficar um bocadinho mais mansinho, mais sereno, é possível fazer numa B. Na AMD, as B650 permitem-te fazer as mesmas afinações que te permite uma X. Há alguns settings muito específicos para um ajuste muito fino, coisas que quase ninguém realmente precisa, que pode estar reservado nas boards mais caras, mas para 99,999% das pessoas querem usar em automático, ou só queres dar um toquezinho para ele não ficar tipo a 70 graus enquanto vês um vídeo no YouTube, uma B chega. Agora vamos aqui à X. A X permite mais conectividade. Estás a pagar mais por um chipset quando é que tu vais querer pagar mais caro para ter os extras e o chipset, ou pagar o mesmo para ter o chipset, quando precisas ligar mais coisas. E entra aqui a parte onde eu não gostei do que a AMD fez neste chipset. O chipset 870, não o E, o 870 normal, tem menos linhas PCI que o 670. E mesmo assim tu podes pensar, isto tem as PCIs do CPU, tem sempre, neste caso 24, nestes novos Ryzen, e depois tens mais 36 linhas PCI. E tu podes estar a pensar assim, ok, tem menos linhas PCI que a anterior geração, mas as 24 mais as 36, para mim é quase impossível ocupar. Já não estamos a falar do típico gamer, ok? Tu vais querer conectar mais coisas. Vejo isto e muita gente trabalha, precisa de alguma coisa PCI, eventualmente mais NVMe. Quem trabalha com muitos ficheiros grandes em tamanho e em quantidade, eventualmente começas a adicionar SSDs para dividir as coisas, para acrescentar espaço, para dividir as coisas, para ter também sempre uma cópia de segurança ativa, qualquer coisa, qualquer que seja o teu motivo. Olha o seguinte exemplo que não acontecia nas X670 e que acontece agora. Tu tens PCIs a sobrar. Imagina uma situação onde tens PCIs a sobrar, mas queres instalar aqui, por exemplo, tens uma NAS em casa com 10 GB e queres instalar aqui uma placa de rede de 10 GB. Imagina o cenário. E tu vais instalar aqui. Vais instalar porquê? Porque instalaste uma gráfica tão grande que te ocupa isto tudo, certo? Hoje em dia não é difícil teres uma GPU que te vai ocupar isto tudo. Talvez até consigas conectar aqui, mas vai tapar um bocado as ventoinhas. Então tu vais instalar aqui. É o normal, é o padrão e é o que eu faria também à partida. E entra o primeiro truque. Nesta motherboard, isto tens de confirmar em todas as motherboards, uma por uma. Porque o chipset tem um número fixo de PCIs, mas a forma como as PCIs estão divididas muda de board para board. A ASUS, a MSI, whatever, não podem aumentar ou diminuir as linhas PCI, mas podem redirecioná-las para onde quiserem. Então, por exemplo, nesta motherboard em particular, existe uma conexão NVMe aqui em baixo, que de memória eu não sei, vi anteriormente, mas tens que ver uma por uma no teu caso, quando vais comprar uma motherboard, se precisares. Existe um NVMe aqui em baixo que partilha as linhas com esta PCI. Portanto, imagina que tu tens
qualquer coisa conectado por PCI e queres adicionar um SSD, vais adicionar aqui em baixo, porque já tens estes ocupados, ou compraste um SSD e só queres instalar, não queres tirar a gráfica fora, e é um SSD que até é 3.0, portanto nem é crítico, tipo, onde é que tu vais conectar, e vais instalar aqui porque é prático, ele tem o seu próprio dissipador, é só chegar aqui, encaixas um parafuso e está resolvido. Não, acabaste de perder a PCI que tinhas aqui em baixo. Porque a limitação das linhas PCIs não é só na quantidade total de PCIs, é na forma como elas estão distribuídas. E na forma como elas estão distribuídas não dá para usar tudo em simultâneo. Então, neste caso, por exemplo, se quiseres usar a PCI de baixo, que é muito provável, se usas algo mais que a gráfica, é muito provável que queiras usar a de baixo por uma questão de espaço. Acabaste de perder uma conexão NVMe. Acabaste de transformar a tua X numa B. Não literalmente numa B, mas percebeste a ideia. Na X670 isto não acontecia, porque tinha 44 linhas PCI. Portanto, isto não iria acontecer. A diferença é que dentro dessas linhas PCI tu tens mais PCIs que são 5.0. Neste chipset tens, dizendo de memória, 24 linhas que são 5.0 na motherboard, portanto, mas na geração anterior a única diferença é que tu tinhas mais PCI 5, mas a quantidade de linhas na totalidade era a mesma. Okay? Então imagina que tu queres uma coisa em condições, em tudo, e queres mais linhas PCI. É aqui que entrou a segmentação de mercado AMD, que tu precisas de uma X870E, obrigatoriamente, e tens que pagar bem mais caro, obrigatoriamente. Nesse aspecto que foi um downgrade. Ainda assim, há uma coisinha boa que, por exemplo, esta Prime tem aqui 2.5 GB de rede, que não é nada de extraordinário hoje em dia, mas convenhamos, pelo preço da borda, acho que era o mínimo. E tens, por exemplo, 40 GB. Até tenho aqui a inscrição a dizer 40 GB. Tens, por exemplo, 4 USBs que são 2.0, portanto, a básica. Tens 3 USBs 5 GB de velocidade. E depois, acima disso, só tens uma que é de 10 e depois tens duas de 40 GB, que é o USB 4, ou seja, Thunderbolt. Mas como é AMD, não se pode chamar Thunderbolt, chama-se USB 4 e tens 40 GB. Okay? Pelo menos isto tens, é porreiro, mas assim, em termos de feature mais high-end, mais top, a única cena que esta motherboard te vai oferecer é 40 GB e uma excelente VRM. A VRM é top e não é preciso mais que isto. Já é muito mais do que é preciso para qualquer CPU. Não é preciso mais do que isto. Mas, por exemplo, depois no áudio está um bocadinho limitado e na conexão está um bocadinho limitado por culpa do chipset, ok? E então, tu queres tudo, quero poder conectar tudo. Pode ser, por exemplo, a linha ProArt, que é feita a pensar nisso. Vamos abrir a ProArt. Tem uma espuminha aqui atrás, ok? Deixa eu dar uma espreitadela aqui nos extras. Wi-Fi, uma régua. Tens um cabo DisplayPort. Tens um thermalpad para NVMe. A mais, eu acho que já sei porquê. Há uma coisa que eu estava a ver se tinha, não tenho. Não é necessário, mas é uma coisa que eu quero comentar. Temos então aqui a nossa ProArt. Podes ver aqui que já é muito mais preenchido. Temos aqui 40 GB, temos 20 GB, temos 5 USBs de 10 GB, temos uma de 20 GB e, se eu não estiver a ver mal, temos duas de 40. É isso? Uma diz DisplayPort, inclusivamente, e uma diz aqui DisplayPort In, que é por isso que vem o cabo. Há outro cabo que eu estava a ver se vinha. Já vamos comentar sobre isso. Tenho uma DisplayPort In. E temos aqui um sistema para remoção, que este é a primeira vez. Estou a ver, só sabia que existia na teoria. Para remoção do dissipador, que carrega-se para dentro e puxa-se. Não sei, vou descobrir. Dá um toquezinho. Tem aqui pad por baixo, é por isso que vinha o pad ali.
mas para remover este dissipador de NVMe é só instalar aqui e track. Está feito. Portanto, temos aqui dois NVMe em baixo, temos mais um aqui e temos este aqui. Este aqui é o chipset 870E e entra naquele chipset que tu nunca me vais ver a recomendar em qualquer situação, por muito que o marketing de todos os fabricantes tente dizer o contrário, que tu vais tirar o máximo partido, máximo desempenho, máxima performance, máxima experiência. Sorry. Tudo fake. Este é um chipset que eu vou recomendar exclusivamente a quem precisa de muita conectividade e não vai ser um gamer. Quer dizer, pode também ser gamer. E foi por isso que eu quis pegar na ProArt, porque quando eu falei com a ASUS, o que eu disse, e que não é mentira, que está escrito, é que eu nem quero olhar para as Strix, porque eu sei que não as vou recomendar a ninguém. Isto será o máximo que eu poderei recomendar a alguém, porque PCI Express é algo essencial para algumas pessoas. E aqui, infelizmente, na AMD, tu tens de comprar o chipset 870E, que te dá o máximo número de linhas PCI e muitas linhas PCI 5.0 também, que dificilmente vai ser necessário tantas, mas já que estás a comprar caro, pelo menos tens tudo, não é? É o mínimo que se pode pedir. E estes processadores AMD, nesse aspecto, e inclusivamente por causa das linhas PCI do processador, que são 24 linhas PCI, mais as 44, 46, 44 PCI da própria motherboard, já te permite começar a conectar montes de coisas e dificilmente vais ter aquele truque, como eu acabei de te mostrar, de explicar, que conectas aqui, mas já não podes conectar no outro sítio. Tipo, vai conectando, filho, está bem? Deus te abençoe. I/O completo. Portanto, uma board que não serve para ti, que és gamer. Zero motivos para comprar. E depois, repara, tens aqui DisplayPort In e tens aqui nas USB-C, que são Thunderbolt, entre aspas, porque na prática é USB 4. Tu tens aqui DisplayPort. Para alguns profissionais, existem monitores DisplayPort. Mas a tua GPU provavelmente não tem DisplayPort. Mas tu podes conectar na In, DisplayPort In, e sai USB-C para monitor. É uma feature que te vai interessar a ti? Provavelmente não, mas existe uma pequena percentagem de pessoas, provavelmente as mesmas que vão precisar de toda a conectividade, que podem tirar benefício disto. E é nestas situações, e apenas nestas, que eu passo para ti uma motherboard que muitas vezes é bem mais cara. Porque para uma gráfica, um NVMe, nope. Sistema de alimentação, não vamos conversar, aguenta o dobro, triplo, quadruplo do que é preciso, portanto, safe. Já foram os tempos onde isso era uma preocupação, não é agora, a não ser que compres literalmente a board mais barata e o CPU mais caro, não precisas te preocupar com o sistema de alimentação, ela aguenta na boa. E ali na caixa tinha um DisplayPort até pequenino, exatamente para sair da gráfica e entrar aqui. Eu estava a ver, se tinha um USB-C de saída para USB-C para saída de vídeo. Portanto, isto não é uma placa de captura, ok? Não é para... Não tem uma placa de captura embutida. Era bom, mas não é o caso. E muito importante, era a primeira coisa que eu queria dizer e deixei para o fim. I'm sorry. Tens, por exemplo, o Wi-Fi 7. Sei que não vai ser muito relevante atualmente, mas é o mínimo. Acho que aquela também tem já Wi-Fi 7. Nestas boards mais caras está a ser padrão. O que interessa realmente, e entra aqui o segmento da board, é 10 GB. Porque se tu quiseres fazer upgrade para 10 GB, que seja um chip em condições, para meter em PCI, não vai ser muito barato. Então, estas boards pensadas para outro tipo de público vir com 10 GB, acho que é obrigatório, ok? Em termos de uso normal da nova geração que esteja disponível, é pouco provável que eu vá recomendar para alguém que quer um PC gaming normal, convencional, uma X870, mas eventualmente é o que vai haver à venda, são as 800. E dentro da 870, provavelmente esta é uma das que eu vou recomendar mais vezes, a não ser que a BIOS seja muito problemática, estou muito atento. Ryzen 7000
Acho que a maior quantidade de problemas que encontrei foram em BIOS ASUS. Não exclusivamente, mas a maior. Portanto, vou estar atento. Ficamos a aguardar as B, porque as B sim vão ser mais interessantes para a maioria de vocês. E eventualmente vais ver isto conectado e uns settingzinhos na BIOS, está bem? Fica atento. Vemo-nos no próximo vídeo ou stream. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.